Estamos juntos mais uma vez para meditar um pouco nas parábolas do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero trabalhar com você um pouquinho a respeito da parábola dos lavradores maus. Essa parábola se encontra no Evangelho de Mateus e também no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas. Nós faremos o estudo no Evangelho de Mateus, mas você pode ler depois também nos outros evangelhos. Em Marcos, ele se encontra no capítulo 12, versículos 1 a 12. E no Evangelho de Lucas, ele se encontra no capítulo 20, versículos 9 a 19. Mas nós faremos a nossa leitura no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 33 a 46. E eu gostaria que você acompanhasse essa leitura. A leitura é um pouquinho longa, na verdade, mas presta atenção para que você possa entender depois a explicação e a aplicação prática dessa parábola do nosso Senhor para a minha vida e para a sua vida. Então a palavra de Deus, lá no Evangelho de Mateus, fala assim: ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha. Colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois, arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores agarraram seus servos, a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então, enviou-lhes outros servos em maior número, e os lavradores os trataram da mesma forma. Por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas, quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim, eles o agarraram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Responderam eles: matará de um modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. Jesus disse: vocês nunca leram isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles e procuravam um meio de prendê-lo, pois tinham medo das multidões, pois elas o consideravam profeta. Vamos então conversar um pouquinho e compreender esta parábola do Senhor Jesus Cristo. Ele fala que existia então um proprietário, e esse proprietário agora ele pega uma terra que nunca tinha sido utilizada para vinha, e aí existe um risco de não ser produtivo, ter que gastar muito para essa terra se tornar produtiva, dá muito trabalho para limpar a terra de repente. Bom, são várias situações que poderiam complicar. Mas ele pega uma terra e do zero ele decide plantar uma vinha. Então ele vai plantar desde o começo, desde o comecinho essa vinha. Só que ele iria ficar fora do país. Se não me engano, no Evangelho de Lucas, fala que ele iria se ausentar depois do país por um período considerável de tempo. Você pode dar uma olhadinha depois lá em Lucas e confirmar isso. Então, ele prepara essa terra e o que ele faz? Ele coloca uma cerca ao redor, porque ele não queria que os animais selvagens invadissem e destruíssem a vinha dele. Ele preparou um tanque onde as uvas seriam prensadas depois que o campo produzisse, as uvas fossem colhidas, para prensar as uvas e aí fazer um bom vinho. E segue aqui também que ele construiu uma torre.
a torre tinha algumas finalidades. A torre era um local para segurança contra invasores, contra ladrões, para não roubar aquele local, aquela plantação. E também era um local onde os lavradores poderiam morar, se instalar ali, aqueles que cuidariam da vinha. Então ele arrenda isso daí para alguns outros, para pessoas, para lavradores, para cuidar da vinha dele, a vinha dele. É ele que comprou as mudas, é ele que a terra é dele, ele queria cuidar da parte dos adubos e todos os cuidados necessários para que aquele local produzisse. E no final, depois, esses lavradores, eles poderiam retirar uma parcela disso para eles, mas o resto era do dono da vinha. O resto, a grande maioria, era do dono da vinha. E ele faz isso, ele arrenda e ele sai de viagem. Para a gente compreender um pouquinho, naquela época eles sabiam disso, que eles viam isso sempre, nós não, então eu vou explicar para vocês. Demoraria em torno de mais ou menos, seriam 4 anos de cuidado dessa nova vinha, partindo do zero, para que então no 5º ano ela viria a produzir. Então agora este homem sai, e segundo o Evangelho de Lucas, ele sai até do país, e ele fica num local distante, fica longe, então já não há um contato diário entre o proprietário, o dono, e esses lavradores, esses servos que foram contratados aí para cuidar da vinha deste homem. Então ele sai, mas no tempo correto, no tempo aprazado, ele manda servos para irem, depois provavelmente no 5º ano, após a primeira colheita, para pegar a parte que cabia a ele do dinheiro da renda agora dessas uvas, dessa primeira colheita e aquela produção de vinho, aquela coisa toda. E o que acontece? Os lavradores agarram os servos, maltratam e matam outros. E ele manda de novo outros em maior número e eles fazem a mesma coisa. E aí então, ele manda o filho. E o filho, ele pensa, se eu mandar o meu filho, eles vão ver o meu filho como um representante meu, direto, e vão respeitar. Mas pelo contrário, estes homens, esses lavradores, ao ver o filho, pensaram, bom, se o filho é que veio, o dono morreu. Se nós matarmos o filho, qualquer um de nós aqui sabe que a justiça vai passar para nós a terra. Porque o dono morreu, o filho nós matamos, então a terra vai ficar para a gente. A gente dá um jeito de esconder que a gente matou esse filho e nós vamos nos tornar donos de tudo isso. Afinal, eles já estavam considerando que eles eram os donos. Eles não queriam dividir o lucro da terra que não era deles, da vinha que não era deles, do dinheiro que eles não gastaram com adubo, com os cuidados, com aquela plantação toda. Mas agora, então, eles matam o filho para tomar a herança. E aí Jesus faz a pergunta. O dono da vinha, quando souber disso, o que vocês acham que vai acontecer? Uma coisa bem interessante aqui é que lá no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas tem uma diferencinha, porque lá se eu mandar o meu filho amado, que é uma expressão bem direta ao Senhor Jesus Cristo, que aparece inclusive no batismo dele, o Pai declarando ele como esse filho especial, como esse filho único. E Jesus segue e ele fala, o que fará? E eles mesmos dão a sentença. Esse dono dessa terra vai lá e vai matar essa turma, vai puni-los, vai estabelecer a justiça, vai fazer a justiça que cabe. E é interessante que nas palavras de Jesus, ele cita o profeta Isaías, no capítulo 5 do profeta Isaías, quando fala da vinha de Deus. Ele nessa parábola dele, aqueles homens religiosos, Jesus está contando e certamente veio na mente deles. Ele está se referindo indiretamente ao texto de Isaías, lá capítulo 5, versículos 1 a 7, quando lá o profeta Isaías fala a respeito de Israel sendo a vinha, e a vinha que produziu frutas, uvas ruins, e aí Deus então rejeita. Então eles estão muito ligados nisso daí. E é interessante
que Jesus também faz a pergunta: vocês nunca leram as Escrituras? E Jesus agora vai citar o Salmo 118, versículos 22 a 26. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor, é algo maravilhoso para nós. Eles conheciam muito, mas muito bem esta passagem, porque eles cantavam isso na festa da Páscoa. Tinha um dia especial que eles formavam um jogo de voz, um coral ali, e eles cantavam exatamente isso daqui. Então era um texto muito conhecido deles, que já previa que a pedra, aquela pedra desprezada e ignorada, seria a pedra que sustenta todas as coisas. E essa pedra se referindo a Jesus. Então Jesus agora fala de forma bem clara: o reino de Deus vai ser tirado de vocês e vai ser passado para um outro povo que produza frutos para a honra e para a glória de Deus. Os fariseus ali e os escribas, aqueles religiosos, eles entenderam. O texto fala que eles compreenderam que Jesus estava falando deles. Porque de fato Jesus estava dizendo: olha, vocês foram escolhidos por Deus, um povo especial para servir a Deus. Vocês estão na obra de Deus. E isso tudo que vocês têm não é de vocês. Isso tudo que vocês têm é do Senhor da vinha. E Ele confiou na mão de vocês. Só que Ele espera frutos, porque vocês estão sendo egoístas e vocês estão tomando aquilo que cabe a Deus, a glória que cabe a Deus, e roubando para vocês. Então, o que Jesus está dizendo para eles é: isso vai ser tirado da mão de vocês. Porque vocês estão numa missão confiada por Deus a vocês. Só que agora vocês não estão se vendo mais como servos em missão, mas como se fossem os donos daquele campo, como se tudo girasse em torno de vocês. Muita gente, quando a gente vai falar da missão da igreja, fala assim: mas pastor, por que Deus escolheu fulano? Por que escolheu Beltrano? Por que isso? A pergunta não é por que no que se refere à missão, mas é para quê. Deus nos escolhe, Deus escolheu Israel ali para que ele fosse glorificado por Israel, para que as nações conhecessem Deus por meio de Israel, para que a palavra de Deus fosse levada ao mundo, para que o mundo conhecesse que o Deus de Israel é o único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que enviaria o seu Filho para morrer por nós e nos salvar e nos reconciliar com Ele. Mas Israel, que era para ser um servo em missão, rejeitou a missão e passou a viver como Senhor, como se fosse o Senhor da vida, o Senhor da propriedade, o Senhor dos lucros, e rejeitou até mesmo o Filho quando veio. E Jesus aqui nessa parábola, ele fala e ele está dizendo e contando já a respeito também da sua própria morte. Essa foi uma parábola contada na última semana de Jesus, antes dele ser morto, crucificado, e ele está falando aqui a respeito dessa morte. E o texto fala que eles levam esse filho para fora para matar. E de fato, Jesus, ele é crucificado fora, lá no Calvário. Jesus, quando ele é morto no Calvário, não é simplesmente morto numa cruz, mas aquilo tem uma simbologia muito forte, porque essa morte fora da cidade no Calvário era como se estivesse descartando lixo ritual de religioso, lixo que não presta estar na cidade. Ele foi descartado, lançado fora, foi jogado como algo que não tem valor algum. E aqui nessa parábola Jesus está dizendo que eles fariam isso com o filho, mas esse que seria morto, rejeitado, humilhado, jogado fora, para fora da cidade, para fora da vinha, aqui nessa parábola, esse que não deram valor algum, essa pedra que para eles não tinha valor algum, seria e se tornaria a pedra angular. Porque tudo que existe, tudo que vive, viverá eternamente, é sustentado por essa pedra. É ela que sustenta todas as coisas. É a pedra angular de antigamente que segurava toda uma construção, que dava a sustentação para todo um prédio. E agora Jesus, ele está falando, essa pedra, que era ele, que vocês rejeitaram, esse filho é enviado pelo dono da vinha, que vocês vão matar,
ele vai se tornar a pedra principal. E aqueles que se voltarem contra ele, contra essa pedra, serão esmagados, serão destruídos. Veja o que Jesus está dizendo aqui. Perceba a paciência do dono da vinha. Enquanto estavam incomodando os servos dele, ele se preocupa, ele envia outros, ele quer a honra, o dinheiro que é dele, o proprietário, mas quando mataram o filho dele e jogaram fora como se fosse lixo, aí acabou a paciência. Aí aquele homem, ele volta para fazer justiça e tira aquilo da mão daqueles lavradores, faz justiça, faz eles pagarem o preço pelo assassinato e pelos crimes que eles cometeram e passa aquela vinha para outros lavradores cuidarem. Outros lavradores que produziriam frutos dignos de honra para aquele homem. Homens que agora iriam trabalhar, outros lavradores, que estariam de fato como servos daquele homem, daquele senhor. Receberiam aquilo que cabe a eles, fruto dos cuidados até do dono da vinha, mas a colheita seria entregue. Aquilo que convém ao Senhor seria entregue a ele. Bom, aqueles religiosos entenderam o que Jesus estava dizendo. Deus colocou algo na mão de vocês, o serviço dele, a glória dele no mundo. Que a palavra dele alcançasse outros, que a verdade dele alcançasse outros, que a justiça dele alcançasse outros, que a paz dele, que excede todo entendimento, alcançasse as nações, e que as nações viessem a conhecer através de vocês quem o Deus Criador realmente é. Mas agora, vocês abriram mão de tudo isso, pensando na vida de vocês, no nome de vocês, no trabalhinho de vocês, nas coisas diárias, no dinheiro, no conforto, e não serviram ao Senhor como deveria. Deus agora vai levantar um povo, um outro povo, que vai trabalhar para ele e que vai produzir frutos dignos do reino de Deus. Queridos, Deus levantou esse povo é a igreja. Só que o problema é que nem todos aqueles que estão na igreja são igreja de fato, porque a verdadeira igreja é aquela dos verdadeiros lavradores que se comportam como servos, que eles não estão preocupados, em primeiro lugar, consigo mesmo, mas estão preocupados em fazer a obra e honrar o dono da vinha, o proprietário, que é Deus, o Criador. Estão preocupados em honrar o filho do dono da vinha. Estão preocupados em honrar Jesus Cristo. E aí eu me pergunto e pergunto a você, a sua vida, a minha vida, será que ela é para a glória e para a honra da pedra angular, que é o Filho de Deus, ou será que é para a minha glória? Será que é para o serviço do dono da vinha? Ou será que é para o meu conforto e para os meus desejos serem realizados? A igreja verdadeira, o povo chamado aqui na palavra de Deus, que toma o lugar, entra na missão de Cristo, é um povo chamado para ser o lavrador da vinha de Deus. Meu querido, o dinheiro que você tem, o trabalho que você tem, a saúde que você tem, jovem, a juventude que você tem, os olhos que você tem, que você enxerga, as pernas que te possibilitam de caminhar, a tua inteligência que te possibilita de pensar com lógica, com sobriedade, tudo que Deus te dá. Eu poderia passar o dia falando das bênçãos que Deus te dá. Tudo isso é para ser usado para a glória, para a honra e para o serviço do dono da vinha. Tudo isso não é seu. Tudo que eu tenho não é meu. Até esse corpo aqui, que eu posso falar, o meu corpo. Mas sabe de uma coisa? Quando eu morrer, nem esse corpo, eu vou descobrir que não é meu. Não é meu. Sabe? Nós não podemos nos apegar às coisas deste mundo e esquecer que nós estamos aqui para trabalhar para o Senhor da vinha. Porque nada disso é nosso. E muitas vezes nós nos tornamos infiéis, porque nós nos apegamos à vinha, achando que nós somos os donos da vinha. Nós nos apegamos a este mundo, queridos. Nós nos apegamos às coisas deste mundo. Nós passamos a viver por causa do dinheiro, por causa do trabalho, por causa da fama, por causa do nome da gente. A gente deixa de glorificar Deus.
Sabe, os verdadeiros lavradores que agradam a Deus, que serão honrados por Deus um dia, são aqueles que vivem para os valores do reino. São servos que trazem ao mundo a paz de Deus. São servos que trazem ao mundo a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. São lavradores e servos que trazem ao mundo a reconciliação. São servos de Jesus Cristo que são instrumentos de justiça, uma voz de justiça verdadeira. Os verdadeiros lavradores lutam pela política do reino de Deus e não simplesmente pela política rasa deste mundo, seja de direita, de esquerda, ou de centro, ou o que for, porque nós somos agora representantes do reino dos céus. E tem muito crente que quer representar muito mais a direita ou a esquerda do partido A, ou B ou C. Nós somos lavradores de uma vinha que não é nossa. E nós temos que viver para a honra dele, para o serviço dele. E no final da minha vida e da sua vida, quando nós acabarmos aqui o nosso trabalho nesta vinha, nós temos que entregar o fruto da nossa vida nas mãos de Deus, para a glória dele, para a honra dele. Mas aqueles que acham que são crentes, mas vivem só para a sua glória, não estão vivendo diferente daqueles fariseus, daqueles escribas, daqueles religiosos. Não estão vivendo diferentes até mesmo do ímpio do mundo que negligencia a palavra de Deus e dá as costas para Jesus. Queridos, vamos aprender com a parábola dos lavradores maus. Jesus Cristo vem até nós e agora nós somos o povo de Deus. A igreja agora é o Israel de Deus. A igreja agora, a ela foi confiada uma missão. Mas nós estamos a trabalho aqui. Não se apegue às coisas deste mundo. Não derrame muitas lágrimas pelas coisas deste mundo. Por carro, por esse trabalho, por uma televisão, por um celular. Sabe por quê? Porque nada disso é seu mesmo. Nada disso quando você nasceu, você não tinha nada disso. E agora, quando a morte vai chegando, a gente começa a pensar um pouquinho, porque você não vai levar nada disso. Mas se você conseguiu colher frutos para o reino de Deus, para a glória dele, você vai ser recompensado. Se você honrou o filho, o dono da vinha vai te honrar também. Mas se você deu as costas para o filho e passou a viver como se a vinha, como se a sua vida fosse sua, de fato, meu querido, o julgamento é certo. Deus virá e estabelecerá a justiça. Vivamos como bons servos de Deus. Que Deus seja glorificado na minha vida, na sua vida. Que a 8ª Igreja Presbiteriana de Londrina seja uma igreja de bons lavradores, homens e mulheres, que arregaçam as mangas e põem a mão no arado e preparam a boa terra e plantam a boa semente do Evangelho, que é Jesus Cristo, e levam justiça, a paz, o amor, a misericórdia, a restauração, a reconciliação do reino de Deus por onde nós passamos. Nós somos servos dele, a serviço dele. Tudo que nós temos não é nosso, é dele, para o serviço dele, para a obra dele, para a glória dele. Que assim seja. Amém.